Ave Maria, sou missionário Céu Roberto, missionário católico aqui em 2 Coríntios 11:4. Vamos começar a minha pregação, a reflexão, né? 2 Coríntios 11:4. Primeiramente é Romanos 16:17 e 2 Coríntios 11:4. Olha só, em Romanos 16, 17, 18, olha que o apóstolo, aquele que perseguiu, que devastou a igreja, se converte para essa igreja, passa mal essa igreja e dá a vida por essa igreja e é martirizado por essa igreja, está falando para a gente, ó. Nessa atualidade, roga-vos, irmãos, que desconfieis daquele que causa divisões, ó. Escândalo, apartando-se da doutrina que recebeste. Evitar, ó. Ele está falando, ó, de divisões. A reforma protestante, Martinho Lutero, ele veio fazer o quê? Ele não veio reformar a igreja, ele veio deformar a igreja com o quê? Com divisões. Aqui o apóstolo Paulo está nos alertando para a gente ter que tomar cuidado com os divisores, se apartando da doutrina. Que recebesse, que doutrina? Que a igreja pregou, que anunciou, que recebeu por Senhor Jesus Cristo, em João 7, 14 e 17. Certo? A minha doutrina, minha América, quem estiver extinguir tem que seguir a minha doutrina. Extinguir a minha doutrina. Que não é minha, mas daquele que me enviou, Deus. Pedro, não foi a carne, eu sou de revelação, mas o Pai que está no céu. A revelação vem do alto, em Gálatas 11, 12, o evangelho não tem nada a ver de homem, nem ensinamento de homem, mas mediante a revelação do alto, Jesus Cristo. Interessante. Roga-vos, irmãos, desconfieis daquele que causa divisões e escândalo, apartando-se da doutrina que recebeste. Ó. A primeira divisão, em 1700, que veio 16 séculos de atraso, a divisão foi pelo Martinho Lutero, através da doutrina. Se apartou primeiramente da doutrina, não acreditava mais na doutrina da igreja. Que interessante. Esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio vento, e com palavras adocicadas em linguagem longe, engana os corações simples. Quer dizer o quê? Fundamentos seus, suas próprias palavras, suas próprias conclusões, seus próprios fundamentos, seus próprios conceitos, apartando-se da sinceridade para com Cristo. Interessante. Aqui Martinho Lutero, ele causou divisão e escândalo. E apartando-se da doutrina. Que interessante. Que interessante. Em 2 Coríntios 11:4, olha só que interessante. Aqui fala o fruto de Martinho Lutero. As divisões, outro Jesus diferente, vários Jesus diversos. 2 Coríntios 4 está chovendo, glória a Deus, né? Porque quando aparecer alguém, quem? Divisores. São os divisores que se apartou da doutrina e causa divisões e escândalos. Aqui, ó. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus, que é outra doutrina, diferente daquele que vos temos pregado. Ó. Interessante. A doutrina da igreja, ela não é uma doutrina divisor, é uma doutrina una, uma doutrina reta. Inspiração do Espírito Santo, que é uno com a cabeça e a esposa. E com os membros, que são os apóstolos e as apóstolos 2, que ele escolheu, que ele confiou. Mateus 10, Marcos 3 e Lucas 6. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente, ó. Por que Jesus diferente? É outro Jesus. É Jesus de divisão. Jesus sem a mãe. Daquilo que nós temos pregado. Ó. Ou se trata de receber outro Espírito.
Interessante. Diferente do que haveis recebido outro evangelho diverso, do que haveis abraçado igualmente, aceitai. Interessante. Romanos 16, 17. Roga-vos, irmão, que desconfiei daquele que causa divisão. Esses que causam divisão irão pregar vários Jesus diferentes por inspiração desse outro espírito. E as pessoas vão aceitar gradamente, porque é outro Jesus diferente. É um Jesus sem a tradição, é um Jesus sem pastoreio, é um Jesus que eu coloco a Bíblia ali, fundo a igreja, a salvação está aqui nessa igreja, fundo de quintal, sem a pregação, sem o respaldo do verdadeiro evangelho que foi anunciado pelos primeiros cristãos. Primitivo, a unidade. E se apartou da doutrina causando escândalo. Escândalo, apartando-se da doutrina que recebeste. Evitai. Esse tais não serve a Cristo. Não serve a Cristo, cara. Por mais que você vê essa pregação adventista, essa pregação protestante, aquele pentecostal, a labarechura, língua de fogo, rodeia, sapateia, não aceitar, porque não é a doutrina de Cristo. É outro espírito. Divisão contra a doutrina. Em Gálatas, deixa bem claro o apóstolo que perseguiu, que devastou a igreja. E teve participação do martírio de Santo Estevão, as apóstolos 7. Aqui, Atos dos Apóstolos 1, 6, ó. Estou admirado que tão depressa, ó. Essa divisão vai ser com uma rapidez, cara, que vai ser depressa. Vai surgir várias igrejas numa pancada só. Mais de 500 milhões de denominações, cada dia vai surgindo mais. Até a consumação do mundo. Depressa. Passei daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente, ó. Doutrina diferente. Outro Jesus diferente. Outro Espírito. Ou seja, de fato, não há dois evangelhos. Ó. Não há dois evangelhos. Se não há dois evangelhos, por que você vai acreditar na pregação e a revolta de Martinho Lutero? Se não há dois evangelhos, você vai acreditar na pregação de um adventista? Se não há dois evangelhos, você vai acreditar na pregação de Edir Macedo? Se não há dois evangelhos, você vai acreditar na pregação de Valdomiro Santiago? Se não há dois evangelhos, você vai acreditar na pregação de R.S. Soares? Se não há dois evangelhos, você vai acreditar na pregação do Agenor Duques, apóstolo? Interessante. Apenas pessoas que semeiam confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas alguém, nós, um anjo abaixo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que nós temos anunciado, que ele seja anatema. O evangelho pregado pela universal é inválido, é anatema. Pela mundial, pela adventista, pela triangular, pela mundial, pela plenitude, é um evangelho inválido, porque é outro evangelho. E ainda tem mais, ó, o 9, o 10, ó. O 10, ó. 9, né? Repita aqui que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina, Romanos 16, 17, falando o quê? Essa divisão vão se romper com o quê? Com a doutrina da igreja. Aqui, ó. Diferente, aqui receber, seja ele excomungado. Foi isso que aconteceu com o herege Martinho Lutero. Ele foi excomungado. Que ele violou toda a escritura. Ele adulterou toda a escritura. Amputou toda a escritura. Por isso que foi excomungado pela igreja. E foi fundar outra igreja. Se apartando da tradição, se apartando da doutrina, sentando a madeira no Papa e etc. Esse é o fundamento de Martinho Lutero. E tem aí os seus seguidores, seus fundadores. E mesmo seus fundadores seguem o exemplo dele. Faz coisa pior que ele ainda. Funda a igreja e começa a ganhar dinheiro e fica rico, bilionário. Porque meu povo se perde, perece, falta de conhecimento. Se apartou da doutrina, se apartou do magistério, não está no pastoreio,
é inválido, é outro evangelho. Não há dois evangelhos, não há outro Espírito Santo, não há diversos Espíritos Santos. Cristo não tem várias esposas. Você está entendendo a pregação? Você está entendendo a profecia? É isso que o apóstolo Paulo quer dar ideia para você, tá te prevenindo para você ficar alerta. Mateus 24, 24, Mateus 24, 11, Mateus 24, 4, muitos falsos profetas aí para enganar, se for possível, até mesmo eleitos e escolhidos. Quem são os eleitos escolhidos? Apocalipse 2, 17, que guarda o mandamento da descendência da mulher. Guarda os mandamentos. Apocalipse 12, para encerrar 17. Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Que é guardar os mandamentos? Seguir a doutrina dos apóstolos 2, perseverar eles na doutrina dos apóstolos, Efésios 2, 20, fundados com o fundamento dos apóstolos, sobre ti, Pedro, de Fermigre, Mateus 16, 18, 19, Mateus 8, Lucas 9. Certo? Uma igreja que tem unidade, não é divisores, não é vários evangelhos, é um só evangelho, é um só pastoreio. Esses que são os descendentes da mulher, que guardam os mandamentos. Tanto que Maria dos Apóstolos 1,14 está unida ali junto com quem? Com as suas descendências, que são os apóstolos. Que vão proclamar, preconizar, anunciar um só Jesus. Uma só igreja, um só pastoreio, uma só doutrina, um só batismo e uma forma de culto e uma só fé. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto. Vamos amar a palavra. Glória a Deus, aleluia.